Então, queridos, uma vez por ano, no Brasil todo e no mundo, a Igreja Verbo da Vida celebra o Dia de Missões Verbo da Vida. Um momento quando a gente lembra dos fundadores desse ministério, o apóstolo Bud e Mama Jan. Um momento quando a gente traz a consciência da obra missionária, da importância dela e a repercussão da Verbo da Vida ao redor do mundo, mostrando a vocês aquilo que Verbo da Vida está fazendo e alcançando de forma mundial. E esse ano, especificamente, o foco é Europa, amém? Você vai ver que a liderança está com essa camisa bem bonita, né, em homenagem. A nossa equipe pode ficar em pé, né? Você pode ver. E temos, Gileno, fique em pé também, porque ele está vestido de piloto, mas eu quero que todo mundo saiba que ele é piloto de verdade, viu? Não é só de uniforme, né? Ficção, ele de fato é. Aqui o negócio é chique, viu, gente? Até piloto de verdade a gente traz. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos, mas eu tenho uma mensagem que está no meu coração para vocês. É uma mensagem que é um pouco forte, tá? Eu quero lhe preparar, sabe que quando falaram comigo aqui no Brasil sobre feijoada, eles disseram, agora é o seguinte, feijoada é um pouco pesada, então vai maneirando aí, porque senão você nem se mexe meia hora depois, né? Então hoje vai ser um pouco feijoada, pode ser? Vocês estão preparados? E eu estou introduzindo dessa maneira porque eu quero mesmo que o seu coração esteja aberto. Eu creio que quem vai estar falando hoje não sou eu, mas é o Senhor. Minha oração é que eu possa passar no tom que Ele quer, na medida que Ele deseja. Mas eu tenho certeza que essas são as palavras do Senhor para a Verbo da Vida Aracaju nesse dia de hoje. Amém? Então, pegue na sua Bíblia, levante ela ao Senhor e diga comigo, Senhor, eu amo Tua palavra. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão, alegria e expectativa. Que ela transforme a minha vida hoje, em no nome de Jesus. Amém, amém. Abra, por favor, em Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Quem gosta de feijoada aqui? Amém? Então você vai amar a mensagem de hoje. Marcos capítulo 16, versículo 15. As palavras do próprio Jesus, é importante lembrar disso. Vira e volta, eu gosto de lembrar as pessoas, quando eu estou lendo um versículo, de que aquele versículo é do Senhor Jesus. Então, não é um pastor que está falando, não é um discípulo que está repassando, é a fonte. É o próprio Jesus Cristo que disse isso para mim. Pense no nível de importância que isso tem para a nossa vida. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse versículo é um registro da grande comissão que Jesus deu para cada um de nós. Não existe um filho de Deus sequer que está isento desta responsabilidade evangelística. Mas mesmo assim, eu percebo que muitos cristãos ainda não abraçaram esta visão como sendo algo pessoal para eles. Muitas pessoas nunca ganharam uma alma para Cristo durante toda a sua vida cristã. Deixe-me dizer uma coisa, queridos, com todo respeito, isso não é normal.
Para uma pessoa nascer de novo e passar 5, 10, 15 anos da sua vida cristã sem nunca ter ganho uma pessoa para Cristo, isso não é normal. Se alguém te falou como se esse tipo de vida cristã é tranquilo, é assim mesmo, alguém te enganou grandemente. Porque segundo as palavras de Jesus, não é normal um filho de Deus viver assim. Veja, no mesmo dia que a mulher samaritana teve o seu encontro com Jesus, quem lembra desse momento lá no poço? A Bíblia diz que ela já saiu imediatamente correndo em direção a Samaria para contar aos seus conterrâneos sobre o Senhor. Não demorou nenhum dia para ela começar a evangelizar. E sabe que muitos deles acabaram crendo em Jesus como resultado disso? A maneira que essa mulher agiu é de fato a maneira normal de um crente lidar com a grande comissão, que é de forma consciente e ativa. Aleluia. Agora, me parece que algumas pessoas têm achado que esta comissão de Jesus não se aplica a elas por conta da frase ide por todo o mundo. Foi assim que ele iniciou essa frase. Na superfície, essa frase parece estar relacionada apenas aos missionários, aqueles que são chamados para pregar o evangelho em outras nações, tipo eu. Mas nem eu, que sou missionário, tenho conseguido ir para o mundo todo. Inclusive, existem quase 200 nações no mundo hoje. E eu, pessoalmente, só tenho pregado em 10 delas. Ou seja, 5% das nações. Na verdade, quando Jesus deu esta comissão, ele não estava dizendo para uma só pessoa ir sozinha para todas as nações. Ele estava falando para todos os discípulos coletivamente. Esse versículo está no sentido coletivo e não no sentido individual. Ou seja, se Jesus fosse falar esse versículo de forma individualizada, talvez ele dissesse assim: ide para o seu mundo. Ou seja, vá na sua escola, vá no seu trabalho, vá na sua vizinhança, vá na sua própria casa, vá no seu círculo de influência e pregue o evangelho nesses lugares onde você tem acesso e onde você tem atuação. O seu mundo são os lugares que você frequenta e o povo com quem você convive. E para todos os efeitos dessa mensagem hoje, vamos entender o que Jesus falou de forma individual. Diga para seu vizinho: ide para o seu mundo. Aleluia. Quando Jesus apareceu para os discípulos, após sua ressurreição, ele disse que o Espírito Santo viria sobre eles e que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Veja que o primeiro lugar que Jesus mencionou que eles seriam testemunhas foi em Jerusalém. Por que isso é interessante? Porque esse é o mesmo lugar onde todos estavam nesse exato momento que Jesus falou. O que Jesus estava dizendo para eles era: comece onde você está hoje. Aleluia. Se você está em Jerusalém,
Então é em Jerusalém que você deve pregar o evangelho. Se você está em Aracaju, então é em Aracaju que você deve pregar o evangelho. Comece aonde você está hoje. Você pode até ter um chamado para morar em outro lugar geográfico, lá na frente, daqui a uns meses, daqui a uns anos. Isso é ótimo. Mas se você não está pregando o evangelho nesse lugar, onde você está atualmente, então tudo indica que quando você chegar naquele novo lugar, você continuará sem pregar. Até porque Jesus ensinou um princípio de fidelidade. E o princípio de fidelidade diz assim: a pessoa que for fiel no pouco, ela também será fiel no grande. Mas o contrário também é a verdade. Eu sei que a gente gosta muito de focar no positivo, né? Só naquele que é fiel. E a pessoa que é infiel? Porque existe também. A pessoa que for infiel com um pouco, o princípio ensina que ela também será fiel no muito. No contexto que a gente está ensinando aqui, se eu não for fiel para cumprir a grande comissão no meu bairro, na área onde eu vivo e convivo, então quando eu estiver em outro lugar, eu vou replicar. Porque eu não mudo, eu posso mudar de endereço, mas eu não mudo de quem eu sou. Eu sou a mesma pessoa em todo lugar. Agora, se eu for fiel para cumprir, dar o meu melhor aqui, aonde eu estou, então pode me levar aonde for, eu vou continuar alcançando pessoas. Aleluia. Eu lembro quando eu ainda era um mero aluno do Rhema. E quando eu falo mero, eu não estou desmerecendo ou dizendo que é menos, mas em termos eclesiásticos, eu estava numa situação muito inferior que eu estou hoje no sentido de responsabilidade. Hoje eu não sou apenas um pastor, eu sou um apóstolo que exerço uma supervisão sobre outros pastores, sobre outras igrejas. Naquela época eu era estudante, apenas aprendendo a Bíblia, tentando não ser verde demais e amadurecer um pouco na palavra de Deus. Mas desde aquela época, quando eu entendi que havia uma grande comissão para cumprir, eu não esperei receber um título, não esperei receber um cargo, eu não esperei pisar no campo missionário. É lá mesmo que eu evangelizava no restaurante, eu evangelizava na circunvizinhança. Eu não comecei a evangelizar aqui na Aracaju, não, eu já vinha fazendo há muito tempo. É como Davi. Davi cuidava de ovelhas. Não tinha uma alma por perto, era ele e os bichos. Mas ele era fiel. Ninguém via, mas Deus via. E a Bíblia diz que Deus lhe tirou de trás das malhadas. Sabe por que ele se tornou o rei e consequentemente o pastor de todo Israel? Porque Deus olhou para ele quando ele estava de trás das malhadas. E ele disse: esse daí é fiel. Olha o carinho que ele tem com minhas ovelhas. Olha o cuidado que ele tem com esses animais. Se ele tem tanto zelo com o animal, o que ele não vai ter com o meu povo? Esse homem é digno. Esse homem eu vou promover. Vocês estão comigo? Agora, é interessante que à medida que eu vou analisando o que Jesus falou e a relativa falta de corresponder a essa comissão de tantas pessoas do corpo de Cristo,
eu começo a analisar o versículo, por que pessoas parecem que não estão aderindo a isso? Por que pessoas parecem que não estão levando a sério isso? Por que algumas pessoas conseguem viver dia após dia sem pensar nisso? Só pensar em crescer e avançar e progredir individualmente, mas não pensa nas almas. E eu comecei a destacar algumas coisas do versículo para tentar, talvez, chegar a essa conclusão. Uma das coisas é quando ele disse, ide por todo o mundo. Já explicamos que individualmente, Jesus está dizendo, ide para o seu mundo. Ou seja, você pode nunca ir para a Europa, mas para o bairro Santos Dumont você vai. Amém? No meu caso, para a Barra dos Coqueiros eu vou. É o meu mundo. Aleluia. Uma outra palavra que para mim eu penso que poderia fazer com que pessoas achem que esse versículo não tem nada a ver com elas, é a palavra pregar. Quando ele disse para pregar o evangelho. Porque as pessoas podem achar, mas eu não tenho vocação nos 5 dons ministeriais. Elas não têm nenhum chamado de púlpito. Mas não foi sobre isso que Jesus estava dizendo quando ele usou a palavra pregar. A palavra pregar no grego é a palavra kerusso, que significa simplesmente proclamar. Diga, proclamar. Quando Jesus disse para pregar o evangelho, ele não estava se referindo à homilética. Ele estava dizendo para simplesmente proclamar as boas novas. Em outras palavras, se você já foi salvo por Cristo Jesus, então você tem boas novas que você pode proclamar para as pessoas perdidas. Se você já foi curado em Cristo Jesus, você já tem boas novas que você consegue compartilhar com as pessoas doentes. Você não precisa nem fazer um rema para se qualificar para proclamar boas novas. Você só precisa de uma coisa: ter sido tocado por Deus. Ter sido transformado pelo Senhor. Porque eu posso não saber alinhar uma liturgia ou um esboço ou uma pregação, mas eu sei dizer o que Jesus fez na minha vida. E é isso que Jesus quis dizer. Quando ele disse pregar o evangelho, é isso. É compartilhar às pessoas aquilo que Jesus fez na sua vida, não para se gabar, dizer, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Não, é para mostrar a eles que se Deus fez por você, Ele também fará por eles. Quem aqui já foi para um restaurante e aquele restaurante foi gostoso demais? Ou comida boa. Qual é a tendência depois de você sair de um restaurante desse? Provavelmente não passa um dia e você já está falando com a família, com os amigos, com as pessoas com quem você encontra na rua. Rapaz, deixa eu te falar, você já foi em restaurante e tal? Não, nunca ouvi falar. Meu filho, pelo amor de Deus, você tem que ir nesse lugar. Que comida gostosa. Eu nunca comi uma carne daquela. Oh, meu Deus do céu, derretia na boca. É assim ou não é? Aí eu pergunto, Jesus na sua vida não foi melhor do que aquela picanha que você comeu, não? Como é que a gente fala com tanto entusiasmo sobre um pedaço de carne e às vezes nem lembra de falar de Jesus para os outros? Vocês estão comigo? Diga feijoada. É isso que Deus espera de nós.
E não é esperar muito. Quando você começa a comparar o que Ele já fez por nós, o que Ele já deu para nós, é muito pouco. Ele querer isso de nós. Na verdade, eu percebo nesses anos todos que eu prego, às vezes, parece que a gente, como pastor do lado de cá, está puxando as pessoas. Vamos, gente, vamos evangelizar. Vamos. Sabe que não deveria ser assim? Isso está errado. Isso deve sair do seu coração. Deve ser como Jeremias. Eu até tentei ficar calado, mas a palavra de Deus foi como fogo encerrado nos meus ossos e eu não consegui ficar em silêncio. Aleluia. Você acha que alguém liga para mim? Diz, Darren, rapaz, você tem que pregar as pessoas, você tem que evangelizar as pessoas. Não, sai daqui. Eu vou lhe dizer uma coisa também. Não tem, isso veio para mim agora, não tem como orar regularmente, especialmente orando em línguas, e você ser passivo no que se trata de evangelismo. Porque a oração alinha o seu coração com o coração de Deus. Você não pode orar e estar sinceramente buscando ao Senhor com fervor e ser passivo perante a grande comissão. Não bate, as duas coisas não andam juntos. Então isso já me mostra duas coisas. Se uma pessoa não está evangelizando, há uma boa indicação de que ela também não está orando. E aí o negócio vai de ruim para pior. Eu não estou falando sobre coisas que não tenham consertos fáceis, porque tudo isso, com pequeno ajuste, já muda para o certo. Mas tem que haver ajustes. O cristão que não está se ajustando, não está crescendo, não está amadurecendo. De vez em quando a palavra, aquela mesma palavra que é lâmpada para os nossos pés, que nos dá direcionamento, é também um espelho que nos confronta e que diz, isso aí precisa mudar. Isso não está legal. Isso não é o que Deus pensa para a sua vida e sobre a sua vida. Sabe, ninguém deve reter dos outros as boas novas que transformaram a nossa vida. Nós não temos esse direito. Eu não tenho o direito de eu mesmo desfrutar do céu e deixar alguém ir para o inferno, aquilo não mexer comigo. Não tenho. Eu não estou dizendo, queridos, que você tem que entrar em depressão, porque todo dia tem gente que está indo para o inferno, então eu vou ficar deprimido, eu não vou desfrutar da vida. Não é isso. É passividade. É você ter a oportunidade, a capacidade de mudar o destino eterno de alguém e você não faz porque está pensando em si. Aleluia. Queridos, a grande comissão não é opcional. Você diz, mas eu não me alistei para isso. Aí eu pergunto, você aceitou a Cristo? Sim, você se alistou. Você pode não ter sabido, mas você se alistou. A grande comissão é a partir do novo nascimento. A Bíblia chama de ministério da reconciliação. E ela se aplica a toda e qualquer pessoa que já nasceu de novo, independente de qual for que seja o seu chamado. Porque nem todo mundo realmente tem o mesmo chamado. Tem pessoas e muitos, a maioria das pessoas não tem chamado nos 5 dons ministeriais. Mas isso não significa que são eliminadas
da responsabilidade evangelística. Não, inclusive, Efésios 4 diz que Jesus deu dons aos homens e quando a Bíblia fala sobre esses dons, está falando sobre os 5 dons ministeriais. Agora, ele deu para quê? A Bíblia diz para o amadurecimento do rebanho, para o trabalhar do ministério. Ou seja, o que ele está dizendo em Efésios 4 é que quem tem que trabalhar no ministério é o rebanho. É as ovelhas, diga sou eu. E os 5 dons estão aí para orientar, para levantar, para inspirar, para ungir. Mas o que é que muitos ensinaram e entenderam durante anos? Não, é o clero que tem que fazer o serviço para Deus. A gente só vai assistir o culto. Eu vou lá e eu vou atrasar, viu? Porque eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo. Que quando eu vou numa festa, eu não vou no horário não. Se é 7 horas da noite, eu chego 8. Eu chego lá, está todo mundo sentado. E aí leva essa cultura para a igreja. Errado. Errado. Veja, Jesus não está aqui em carne, mas Ele está aqui em espírito. E a Bíblia diz, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente naquele lugar. Então, eu sei que se Jesus fosse o pregador, se Ele dissesse, rapaz, hoje, no dia de missões Verbo da Vida, lá em Aracaju, eu vou pregar, me bote na liturgia. E a gente coloca no Instagram. Aí a gente divulga, gente, Jesus falou comigo. Ele disse que é Ele que vai pregar. Oh, que presente! Vai ser no domingo de manhã, às 10 horas. Eu pergunto, você atrasaria? Não fique caladinho assim, não. Me responda. Você ia atrasar? Não. Por que você não ia atrasar? Reflita sobre isso. Por que você não ia atrasar? Não, porque é Jesus. Queridos, Jesus não está aqui em carne, mas Jesus está em espírito. E quem acha que não está pensando de forma muito carnal, muito natural. Nós não somos apenas seres naturais. Nós temos muito mais do que um corpo e pele. Nós somos seres espirituais e a gente vive pelo Espírito. A gente enxerga pelo Espírito. Aleluia. Obrigado pelo entusiasmo. Eu já vim preparado e blindado hoje de manhã. Amém. Mas independente do seu chamado, a sua profissão, sabe que se você é empresário, então a vontade de Deus é que você prospere muito com as suas empresas. Mas se esta prosperidade, escute bem o que eu vou dizer, se esta prosperidade não for vinculada a almas, então ela se torna fútil e insignificante. Sem propósito. Você vai acabar tendo muitos tesouros na terra, mas poucos tesouros no céu. Porque deixa eu dizer uma coisa, assim como Deus dá unção para um pastor conduzir bem num rebanho, Ele dá unção para um empresário conduzir bem numa empresa. E é uma afronta para Deus, Ele te ungir para prosperar e você não retribuir a Ele a glória e o serviço que Ele requer. Quantos empresários estavam quebrados, começaram a prosperar para caramba, não dão nem no dízimo. O dízimo hoje é mais do que o seu salário no início. O que era 100% antes, hoje é 10%. E eles não dão. O Espírito Santo está em mim hoje. Gente, tem muita gente arrebentado financeiramente porque não é obediente. E estão procurando atalhos
e estão indo atrás de fulano e cicrano, estão querendo favores e vivendo o estilo mendigo, mas é por a raiz. Se a gente vai mudar de vida, a gente tem que chegar na raiz. E a raiz, muitas vezes, é desobediência. Aí você pergunta a essa pessoa, que toda hora está pedindo a um, pedindo a outro. Eu já vi pessoas, que misericórdia. Você conhece fulano? Eu conheço, ele deve todo mundo. Na praça. A metade da igreja ele deve. Porque vai pedindo emprestado e não paga de volta. Sabe que em Provérbios, a Bíblia diz que o ímpio pede emprestado e não paga de volta? Tem comportamentos, queridos, que não agradam a Deus. E que estão sendo a razão. Se isso não for corrigido, a pessoa nunca vai prosperar de verdade, não. Amém? Então, a gente precisa obedecer ao Senhor. A vida não é complicada, a vida cristã é simples. É só saber o que Ele disse e obedecer o que Ele disse. Se você fizer isso, o negócio vai dar certo. Vai fluir, seja qual for a área. Agora, o que falta em muitos cristãos é uma mentalidade de eternidade. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Quantos acreditam que o inferno é real? Levante sua mão. Você entende que o inferno não é um local imaginário que foi criado na cabeça de algum pastor ou algum teólogo. Não, você crê que o inferno é um lugar realmente legítimo. Levante a mão mais uma vez, quem não acredita nisso. A Bíblia diz que o inferno existe e que ele é um lugar de tormento eterno, é um lugar cheio de chamas que queimam, é um lugar de profunda escuridão. E é um lugar onde não existe mais o arrependimento. Quando Jesus falou sobre o inferno em Marcos 9:49, ele disse que é um lugar onde o verme não morre. O verme que Jesus descreveu se refere à larva que aparece em qualquer coisa morta que tenha entraram em decadência. E quando Jesus disse que o verme não morre, ele estava mostrando que no inferno o ciclo de morte nunca terá um fim. Ou seja, quando a pessoa tiver sofrido bem muito, ao ponto de morrer, ao invés de acabar, haverá um tipo de reset. E o processo de sofrimento e morte que a pessoa experimentou, começará tudo de novo. E assim será durante toda a eternidade. Inclusive, pessoas vão gritar e apelar para morrer, para acabar com o sofrimento. Mas isso nunca vai acontecer. Vai ser assim todos os dias, manhã, tarde e noite. Todos os dias, durante toda a eternidade. Agora, como é que um cristão pode saber disso e ainda ficar indiferente? Como é que ele pode ficar passivo e ignorar essas pessoas? Nós vivemos numa geração hoje que nos cultos o cristão não pode nem ficar quieto orando por 5 minutos durante um apelo para a salvação. Ele tem que se levantar para ir ao banheiro, ou ele já aproveita para sair do culto naquela mesma hora, para poder chegar cedo no restaurante e evitar a fila. Eu fico pensando, onde está a valorização de almas na cabeça e no coração de alguém que age assim? Andrew Murray disse que existem 2 tipos de cristão.
o ganhador de almas e o desviado. Se nós não estamos ganhando almas, então estamos desviados do propósito e do plano de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você ganhasse R$1.000 por cada alma que você ganhasse por Cristo, isso mudaria o seu envolvimento em evangelismo hoje? O que é que está motivando a nossa vida de fato? É dinheiro ou é o nosso amor pelas pessoas? João 3,16 diz que o que levou Deus a dar o seu Filho foi o seu amor pelo mundo. Outras passagens dizem que Jesus foi movido por compaixão para ministrar para as pessoas. Se pessoas não estão sendo movidas para ganhar almas, então é porque está faltando amor e compaixão. Quantos de vocês sabem o que é uma trombose? O meu pai, quando ainda estava vivo, ele teve uma trombose e quase teve que amputar a sua perna por causa disso. Uma trombose é um bloqueio do fluxo de sangue numa veia ou numa artéria. E é uma obstrução que impede o sangue de fluir normalmente. Agora, Romanos 5, versículo 5 diz que o amor de Deus já está derramado no coração de cada filho de Deus. Não existe um cristão que não tenha o amor de Deus na sua vida. O problema é que algumas pessoas estão tendo uma trombose espiritual. Ou seja, tem coisas que eles deixaram entrar no seu coração que tem impedido esse amor de fluir. Coisas como, por exemplo, egoísmo, avareza, carnalidade, entre outras. Assim como o sangue não pode fluir a não ser que haja ou que a obstrução seja removida, assim é também com o amor de Deus. Nós temos que remover as coisas que estão impedindo o amor de fluir, porque o amor está. O amor de Deus está em todo filho de Deus, mas tem que remover aquilo que está obstruindo esse amor de fluir. Porque evangelismo, pregar as boas novas, nada mais é do que uma manifestação do amor de Deus através de nós. Quando o jovem rico se encontrou com Jesus, a Bíblia diz que a razão que ele não o seguiu é porque ele tinha muitos bens. Agora, Deus não tem nenhum problema com as pessoas possuindo bens. Mas Ele tem um problema quando os bens estão possuindo as pessoas. E foi esse o caso desse jovem. Jesus havia dito para esse jovem: vá e vende os seus bens e depois siga-me. Diga, siga-me. Mas infelizmente a avareza e a cobiça lhe impediram de segui-lo. Ele trocou a salvação pelo dinheiro. Agora, graças a Deus, muitos de vocês já seguiram a Jesus para a vida eterna. Mas a minha pergunta para você hoje é: será que você tem seguido a Jesus em outras áreas também? Ou é só na área da vida eterna? Porque em Marcos 4:19, Jesus disse assim: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Aleluia. Se você está seguindo alguém, isso significa que você está andando nas suas pisadas. Ou que você está passando nos mesmos lugares por onde aquela pessoa já andou. Se seguindo a Jesus nos fará pescadores de homens, então isso significa que o próprio Jesus é
um pescador de homens. Agora, se Jesus, que é o nosso Senhor, se dedicou para ganhar almas, então quem somos nós para não fazer a mesma coisa? Primeiro, como exemplo, porque a gente quer fazer aquilo que ele fez, mas segundo, porque ele pediu. Na verdade, Jesus não pediu. A grande comissão não é um pedido. A grande comissão é uma ordem, dado por nosso general. Amém? Nós temos, nessa conferência de homens que está chegando, se você não fez sua inscrição ainda, faça logo, porque vai ser top. A gente está recebendo um general legítimo do exército brasileiro. E eu tenho, em alguns momentos, eu tenho visto ele em solenidades, em lugares. E, gente, é impressionante a repercussão que ele tem quando chega num ambiente fardado. Na categoria de general, há um protocolo que as pessoas se alinham, que ficam certinho, e há um respeito enorme, porque o general está lá. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo é o general dos generais. E Marcos 16:15, não foi dito, gente, cara, se você estiver afim, né, cara, se não está ocupado demais, eu sei que o corre-corre está grande, mas se você puder arrumar um tempinho para, você sabe, né, proclamar uma boa notícia aqui e acolá. Não. Em Marcos 16:15, Jesus falou na condição de general. Ele disse, atenção! Formação! Ide para todo mundo e pregai o Evangelho. Aleluia! E qual é a nossa resposta? Sim, Senhor! Queridos cristãos que não estão usando o seu tempo, o seu esforço, os seus recursos para ganhar almas, não estão sendo pescadores de homens. Veja que é possível seguir a Jesus em algumas áreas, mas em outras áreas não. Você pode segui-lo para a salvação, mas ao mesmo tempo não segui-lo para entregar salvação para os outros. Jesus disse, siga-me em todas as áreas. Eu ouvi uma história de um homem, o grupo de louvor já pode assumir. Um homem que estava deitado na rua, ele sofreu um acidente muito grave, e havia aquela muvuca de gente, né, tentando socorrer, ver, né, o que estava, se ele iria sobreviver ou não, porque de fato ele estava lutando pela vida. E enquanto isso havia um homem que passou por lá um pouco mais distante, e ele só ficou observando, né, o que será que está acontecendo com ele. Ele até tirou o celular para tirar foto, para fazer vídeo, né, para registrar aquele momento, para poder mostrar para os colegas e postar também no Instagram. Ele ficou só pensando, o que será que tem esse rapaz? Será que ele está bem? Será que ele vai viver? Eu não sei. Mas teve uma hora que aquele homem acidentado girou a cabeça. E quando ele girou a cabeça, o rapaz que estava distante viu e reconheceu que era o próprio irmão dele. E na mesma hora, quando ele viu que era o seu irmão, ele gritou, alguém ajude! Chame uma ambulância! Salve meu irmão! Socorro! Mudou tudo.
antes de ele saber a identidade da pessoa, ele estava passivo, de boa, postando, jogando na internet. Mas quando ele descobriu, esse é meu próprio irmão, mudou a passividade. Ele se importou. Ele se envolveu no socorro daquele homem. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo ser humano é um irmão em potencial. Amém? E nós precisamos enxergar as pessoas dessa maneira. Ele pode não ser o seu irmão hoje, mas se você for obediente à grande comissão, então ele pode se tornar o seu irmão em breve. Eu e Edma já tivemos experiência mais de uma vez de sentir um impulsionamento do Espírito Santo para falar o plano de salvação para alguém. A gente falou em questão de dias, essa pessoa morreu, partiu para a eternidade. Eu vou lhe dizer uma coisa, uma grande tristeza é você ser tocado por Deus para falar o plano de salvação para alguém e você não obedecer e aquela pessoa morrer. Você não pode determinar se a pessoa vai aceitar ou não, mas não é o nosso papel. Jesus não disse ide por todo mundo e você é obrigado que todo mundo para quem você fala aceite. Ele não disse isso, ao contrário. Ele disse, se me perseguiram, vão perseguir a você também. Ele disse que vão rejeitar você. Mas se rejeitar, sacuda a poeira dos seus pés e continua cumprindo o que eu mandei fazer. Porque o seu papel não é mandar aceitar. O seu papel é mandar minha mensagem. Deixe que eu faça o resto. Uma semente não pode crescer se ela não for plantada. O apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Talvez a sua obediência naquela pessoa vai ser a plantação apenas. Talvez você vai vir depois, pessoas já falaram, ele rebelou, e você vai regar uma semente. Todos os estágios são importantes. Amém? Seja a plantação, seja... E tem peixe. Jesus falou sobre pescadores de homens. Ele fez uma analogia aqui. Quantos sabem que tem peixe? Eu assisti um vídeo no Instagram uma vez. Eu fiquei impressionado. Que tinha peixe voador. Eu não sabia que existia peixe voador. Eu sei que os caras estavam no barco aberto assim. E os peixes voando e pulando no barco. Oh, facilidade. Eu queria uma pescaria dessa. Então bastava eles estarem no lugar certo, os peixes já entravam. Quantos sabem que tem gente assim? Mas tem outros tipos de peixe, como piranha. Quantos sabem que piranha não é o peixe mais delicado, mais amigável? Né? Enquanto você está tentando falar para ele, ele está mordendo seus dedos, ele está acabando com a sua pele. Então tem peixe. Nosso papel não é que todo mundo aceite. Inclusive Paulo, em 1 Coríntios 9, ele disse, eu sou judeu para com os judeus, sem lei para com os sem lei, não sem lei de Cristo, mas de homens. E ele foi dizendo, eu sou isso para com aquele, eu sou aquilo para com os outros. E depois no final ele diz, eu me faço tudo para com todos, para que de todas as maneiras eu possa ganhar alguns. Até o próprio apóstolo Paulo tinha consciência, eu não vou ganhar todo mundo, mas o meu papel não é ganhar todo mundo, meu papel é obedecer a grande comissão e pregar
para o meu mundo, para a minha área de convivência, para a minha área de atuação. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Eu quero lançar um desafio. Você pode ficar em pé nesse momento? Eu quero lançar um desafio para todo mundo aqui. Eu quero que você faça uma lista das 3 pessoas que hoje você mais gostaria de ver salvas. Você tem convicção, ou pelo menos dentro do que você vê e percebe, essa pessoa ainda não é crente. Eu não estou pedindo para você fazer uma lista de 30, não. Eu só quero 3. 3 pessoas que hoje, nessa fase da sua vida, você mais gostaria de ver salvo. Talvez seja sua mãe, talvez seja o seu filho, talvez seja o seu chefe, eu não sei. As 3 pessoas que você mais gostaria de ver salvo. Faça uma lista. E que você, durante toda essa próxima semana, você ore todos os dias em prol deles. Agora eu vou lhe ensinar como orar por eles. Você não vai orar, Senhor, salve-os. Não, porque Jesus já os salvou. Eles só não sabem disso ainda. Quando Ele morreu na cruz, quando Ele ressuscitou, Ele já liberou salvação para eles. O problema não é Jesus salvá-los, o problema é eles aceitarem a salvação que Ele já liberou em favor deles. Então, você vai orar assim: Senhor, eu oro por fulano de tal. Eu oro, Pai, para que o Senhor abra os seus olhos espirituais. A Bíblia fala sobre uma cegueira satânica que vem sobre as pessoas, que as impedem de enxergar a luz do Evangelho. Então você tem autoridade no nome de Jesus. Você começa a declarar: cegueira satânica, eu tomo autoridade sobre você, na vida de fulano e tal. Eu ordeno que saia da vida deles. E eu oro o Espírito Santo para que você ilumine os olhos do seu entendimento, que eles tenham o espírito de revelação e de sabedoria. Que o Senhor envie trabalhadores para levar a sua palavra para eles com amor e com revelação e com ousadia. Em todos os ambientes, Espírito Santo, que você traga à memória deles palavras que foram semeadas no passado. E você vai orando por eles todos os dias, durante uma semana. E depois dessa semana, você procure uma oportunidade para falar o plano de salvação para eles. Eu não estou dizendo para você pregar um sermão de 1 hora, não. Porque às vezes pessoas não estão ganhando almas porque falam demais. Eu estava conversando com Marcos Freire a respeito da iluminação daqui. E eu disse: Marcos, você tem uma sugestão como a gente melhorar? Ele disse: apóstolo, menos é mais. Ele disse: no que se trata de iluminação hoje, menos é mais. Deixa eu dizer uma coisa: às vezes na evangelização, menos é mais. Você não tem que entrar em Apocalipse e falar de escatologia, eu não sei o que mais. Seja breve, seja objetivo, mas seja fervoroso, claro e direto. E em poucos minutos, 3, 4 minutos, não sei, fale o plano de salvação e dê a oportunidade para essa pessoa aceitar Cristo. Eu estou crendo que nós só desse culto nós vamos ter uma colheita de almas. E vai ser uma grande festividade, porque são almas das quais você se importa muito. Não é qualquer alma. É bom quando a gente ganha o vendedor lá na loja que a gente nunca viu na vida. Mas quando alguém que você se importa muito, é outro nível de celebração. Então,
vocês podem fazer isso. Eu não poderia pregar uma mensagem no tom e da maneira que eu passei e não dar oportunidade para você reagir. Essa é a vontade de Deus. E vocês, porque eu sei que vamos ter fruto. Quando as pessoas foram se convertendo, eu vou pedir para você entrar em contato com nossa secretária, ok? Pelo WhatsApp, ligando para ela. E você vai avisar, olha, daquele culto que o apóstolo falou, eu orei, evangelizei e fulano então aceitou a Cristo. E nós vamos depois poder contar para a igreja a grande obra que Deus fez. Alguém pode dizer amém? Agora eu vou orar por vocês, como Jesus orou pelos discípulos. Quando Ele os enviou de 2 em 2, e a Bíblia diz que Ele lhes deu autoridade para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos. E eles saíram debaixo desse manto. Eu vou liberar agora uma unção na sua vida. Isso não vai ser feito de forma natural, não. Vai ser sobrenatural. Deus está lhe ungindo agora. Levante suas mãos e receba do céu algo sobrenatural. Meu Pai, eu te dou graças. Aqui diante de mim está um exército do Senhor Altíssimo, do general Jesus, que com as mãos levantadas estão dizendo: sim, Senhor, vou obedecer a tua comissão. E eu oro, meu Pai, agora para que o Senhor desperte neles essas 3 pessoas, e que o Senhor possa estar usando eles desde a oração para estar fluindo pelo teu Espírito e alcançando aquela pessoa onde estiver, porque não há distância na oração. E eu oro desde já junto com eles para que o Senhor esteja abrindo os olhos espirituais daquelas pessoas. Nós tomamos autoridade no nome de Jesus sobre esse laço do inimigo que tem prendido eles e que tem cegado eles de enxergar a verdade e a luz da tua palavra. Declaramos removida a barreira em no nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor esteja mobilizando pessoas agora, do norte, do sul, do leste e do oeste, de pessoas de Aracaju e fora de Aracaju, para estar falando e confirmando as tuas palavras no coração dessas pessoas. Nós chamamos a salvação dessas pessoas para o teu reino. Nós chamamos eles salvos, nascidos de novo, redimidos, transformados pela glória de Deus. E Pai, eu te dou graças pelo mesmo espírito de ousadia que veio sobre os discípulos em Atos capítulo 4, vindo sobre os meus irmãos, para que eles falem na medida, no tom certo a tua palavra. Obrigado por sabedoria a eles, para saber o momento certo e a palavra certa. E eu te dou graças agora, junto com eles, pelo fruto.